Olá! Dando continuidade à temática do Arquilau de Paulo Advogados Associados, hoje apresentaremos um tema de suma importância, que é a modulação dos efeitos do STF e os seus reflexos na esfera criminal. Hoje estamos aqui com a doutora Priscila, advogada especialista em direito tributário e atuante na área. Então, Priscila, gostaria de provocar algumas questões. A gente está aqui num cenário que está ocorrendo justamente essa persecução criminal de devedores de tributos. E a partir disso, em alguns reflexos e em algumas entendimentos mesmo acerca da modulação dos efeitos, principalmente das decisões do STF nas questões tributárias e como isso atinge os crimes contra a ordem. Antes de qualquer coisa, gostaria de explorar contigo essa questão da modulação dos efeitos, qual seria a intenção da modulação dos efeitos e qual é o bem jurídico tutelado na modulação dos efeitos. Porque é totalmente diferente quando a gente fala de direito penal, efeitos de modulação de uma decisão na esfera penal e na esfera tributária. O bem tutelado, que esse bem tutelado significa o direito que está sendo questionado ali naquele momento, na esfera penal é a liberdade e na esfera tributária é o dinheiro. E essa decisão é totalmente diferente para essas duas esferas, não é isso? Isso. A gente percebe, nos debruçando, que tem várias decisões do STF, vários temas tramitando e vários tributos sendo discutidos, de sua essência, a questão da constitucionalidade. E a partir disso, é muito do ganha, mas não leva, Então o contribuinte ingressa no judiciário, muitas vezes entendendo pela ausência de legitimidade ou de constitucionalidade de determinado tributo, e ao final a gente tem a modulação dos efeitos justamente para proteger o erário, Então o STF muitas vezes, não erroneamente, é claro que a gente tem nossas ressalvas acerca da modulação, mas a gente entende que tem acontecido e infelizmente é uma realidade. E aí é uma realidade que vem acontecendo, então muitas vezes, na verdade na maior parte das vezes existe essa modulação. Então a gente está falando aqui do crédito tributário, então nós submetemos a julgamento no STF a questão da constitucionalidade no tributo, e a partir disso do STF não falou, não, de fato, contribuintes, o tributo que vem sendo cobrado, ele é inconstitucional. Ocorre que o que você já pagou anteriormente não poderá ser devolvido, exceto para aquelas demandas em trâmite, normalmente é o que acontece, e aí coloca esse empecilho temporal, seria um empecilho temporal, mas para proteger o fisco mesmo. Então, se a gente imagina que determinando que um tributo é inconstitucional, todo o valor pago seria devolvido, pressupõe-se que seria um dano muito extenso, Então, a gente tenta mitigar essa questão. Ok, mas não é essa questão do videocast de hoje. O que a gente tenta demonstrar é que a inconstitucionalidade do tributo, ainda que modulados os efeitos, não poderá atingir a esfera criminal. E aí eu cito o exemplo do ICMS de FAO, que recentemente foi considerado inconstitucional por ausência de previsão e norma em lei complementar. E o STF modulou para frente esses efeitos. Ok. Doutora Aline, só um complemento para as pessoas que estão assistindo. A gente precisa explicar o que seria modulação de efeitos, Essa modulação de efeitos é o que o Tribunal Superior, seja o STJ, seja o STF, estabelecem como um marco temporal de análise de um processo. Então, se existe já processos em curso, é um marco temporal. Se não existe processos em curso, é outro aspecto que precisa ser avaliado nessa situação. Então, a modulação seria um marco temporal que o tribunal estabelece para que essas demandas repetitivas, elas sejam analisadas. Não, perfeito, ótima colocação. E aí eu cito, retomando o assunto, a questão do ICMS de FAO, O ICMS de FAO foi considerado inconstitucional e o STF, entendendo justamente visando essa proteção ao econômico do nosso Estado, ele falou, não, de 2022 para frente a gente modula e para trás somente as demandas em curso.
Só que aí, já trazendo para o tema do debate, a questão criminal, a gente percebe que enquanto a modulação visa unicamente proteger esse patrimônio jurídico do fisco, não sobrepesamento... Direito, é porque é visto o direito coletivo, né? Não é visto do ponto de vista do contribuinte em si, mas sim do coletivo, né? Isso, tem um sobrepesamento ali. De um lado, o fisco, que embora tenha editado uma norma inconstitucional, que eventualmente pode ser muito prejudicado, porque tu imagina a devolução de todo esse valor recolhido durante esses últimos 5 anos. Vai afetar o orçamento do Estado. Exato. E é importante, mais uma vez ressaltando, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é das demandas para frente. Então, assim, aqueles que já ingressaram com a ação não ficarão prejudicados, normalmente, com essa questão da modulação de efeitos. Já trazendo para a esfera criminal, a gente percebe que essa modulação visando proteger a questão econômica não se presta para a esfera criminal. Então, a gente aqui tem muitas vezes uma denúncia, uma investigação de um crime contra a ordem de um tributo que foi declarado inconstitucional. Mais uma vez, trazendo o ICMS de FAO. Não raras as vezes, nós nos deparamos com a denúncia de crime de apropriação indébita que está em voga, esses crimes contra a ordem de ICMS de FAO. Então, o devedor de ICMS diferencial de alíquota, por 2 vezes ele está sendo punido. Primeiro, porque está sendo penalizado pela inadimplência, e em segundo momento, está sendo uma inadimplência de um tributo inconstitucional. Então, assim... E além disso, ele vai ser perseguido, investigado pelo Ministério Público. Isso, e é importante ressaltar que sequer essa modulação de efeitos, quando o devedor exime ele do pagamento do tributo ainda. Então, assim, ok, se a gente partir do pressuposto que está correta a modulação dos efeitos na esfera tributária, a gente pressupõe que pode ter uma execução fiscal, mas jamais uma persecução penal, jamais uma denúncia desses crimes contra a ordem, porque exatamente seria primeiro, falar que aquele devedor de um tributo inconstitucional, que sequer deveria ter existido, sequer deveria ter sido recolhido, passa a ser perseguido criminalmente. Então, realmente é um fato que nos preocupa enquanto comunidade jurídica, preocupa os empresários, os contadores. Então, fica todo mundo submetido a uma instabilidade gigantesca. Um exemplo que até poderia ser tema de um próximo videocast, inclusive convido a permanecer no nosso canal do YouTube para próximas notícias, é essa questão do ICMS agora, de apropriação de créditos de ICMS. Que a apropriação de ICMS foi considerada de fato, ok, o STF entendeu que a apropriação de ICMS em vários... se preenchidos vários requisitos, pode ser considerado apropriação indébita. Porque tem que ser analisado cada um dos parâmetros, né? Não pode ser, houve apropriação aqui, eu vou pegar isso e vou iniciar uma investigação. Exato. Durante o videocast passado, até vários colegas, enfim, a comunidade acaba falando, não, mas o STF entendeu, realmente é crime. Só que é isso, é crime em que sentido? Em que sentido? E que aspectos? Isso. Então, de fato, existe a lei de crimes contra a ordem tributária, isso é inegável. Só que não é todo, trazendo para o contexto atual, não é qualquer dívida. Na verdade, nunca é dívida, nem toda supressão de tributo pode ser considerada um crime. Então, por exemplo, no próprio voto do STF, ele entendeu como alguns critérios, contumácia, o dolo sempre tem que existir, tem que ficar evidenciado ainda de forma mínima. Então, não devo ICMS e sou criminoso. Foi o entendimento da comunidade, né? Às vezes a gente percebe assim porque tem que utilizar os parâmetros de interpretação dessas decisões, né? Como eu falei, não posso pegar, é inadimplente, é criminoso, deixou de declarar, enfim, essas questões, tudo tem que ser analisado detalhadamente. E só trazendo ainda esse contexto de modulação, a gente, e tomando como nota essa conduta que vem sendo reiterada das denúncias dos crimes contra a ordem, principalmente no que tange do ICMS, a gente percebe que essa decisão, ela sequer transitou ainda. Então, se a gente visualizar o processo que
de fato pode ter penalizado esse contribuinte por apropriação de ICMS, ele está sofrendo, está tramitando ainda uns embargos de declaração, Sim. justamente visando a modulação, porque em algum momento não era crime. Até essa decisão, até esse marco da decisão do STF, o ICMS declarado, então o contribuinte declara que deve, por algum motivo não consegue adimplir, e aí ele é perseguido criminalmente. Então até o marco do STF, isso não era considerado crime. Então, para fins penais, de fato, a gente tem alguns princípios regentes do direito penal que embasam esse pedido de modulação, para que o contribuinte, que até 2019, que acredito que foi quando foi proferido, ele entendia que se declarasse o ICMS, ainda que não conseguisse pagar, ele não era criminoso. E a partir dessa decisão começam a surgir denúncias, inclusive de condutas anteriores, unicamente com esse fato. Então, por exemplo, a doutora Priscila, por algum motivo, declarou ICMS, não conseguiu pagar. Lá em 2015, ela entendia que a conduta dela era realmente inadimplência. Olha, infelizmente, e aí depois, posteriormente disso, veio a pandemia, tem pagamento de folha, a própria atividade empresarial. Na verdade, são 3 marcos, né? O não declarado e não pago, o pago, o declarado e o pago, e o declarado e pago a menor. E o declarado e não pago. Como a gente estava falando anteriormente, essa própria decisão, então esse marco de 2019 do STF acerca da contumácia daquele empresário que eventualmente, por motivos que não sabemos os quais, inclusive a pandemia está aí para ilustrar isso, deixe de recolher seus tributos, ela serviu como um marco. Então ali a gente entendemos que antes dessa decisão, quem deixasse de recolher o ICMS, ainda que declarado, não era considerado como criminoso. A partir dessa decisão, desde que preenchidos alguns requisitos, como a contumácia, o dolo, a intenção em fraudar, omissão de receitas, o STF entendeu que poderia sim ser perseguido criminalmente. Então não é em todas as hipóteses. Se a gente for admitir essa questão de modulação, somente do trânsito em julgado ali, do entendimento, na verdade, para frente, que aqueles que preenchidos os requisitos poderão ser perseguidos criminalmente. Claro que daí a gente não impede a defesa criminal, cada caso é um caso, então a gente não pode partir de critérios objetivos para embasar essa denúncia, para embasar essa condenação. Então, ainda que tenha esse entendimento que, ao meu ver, é absurdo, assim, seria, se a questão do ICMS declarado e não pago, tu criminalizar o devedor, aquilo que já vem sendo discutido pelos direitos humanos há muito tempo. A partir do pressuposto de que ele é um sonegador e não um contribuinte, né? Ele, além de ser um contribuinte, ele também é parte da avaliação inicial, assim, ele é sonegador. Esse é o pressuposto, muitas vezes. Nos parece que é esse o pressuposto. Então, no direito penal, a gente costuma falar que o benefício é do réu, né? O benefício é da dúvida. Então, no direito penal, inclusive, tem uma diferença bem clara ali. No direito administrativo, que às vezes acaba englobando o direito tributário, muitas vezes o fisco tem a presunção dele, de que a cobrança dele é legítima, né? Até vi uma decisão, por exemplo, do STF dizendo que não é. Já no direito penal é diferente. Até o trânsito em julgado, até o juiz falar, não, condenado pela prática do crime tal, pressupõe-se que o réu é inocente. Então isso aí já está pacificado, isso aí é constitucional, isso é entendimento de diversas cortes internacionais. Então isso é indiscutível. Então a gente percebe que há uma tela completamente diferente, o rito é diferente, o bem jurídico é diferente, enquanto o direito tributário, na sua função arrecadatória, acaba justamente se inclinando para o benefício da coletividade e despesas públicas. O direito penal é a tutela ali do réu, é a tutela do que está sendo denunciado, proteção, né? É a tutela daquele que fica nervoso no auditivo do Ministério Público porque é um empresário, não sabe aquilo que está sendo, muitas vezes nem entende
esses documentos contábeis, a gente sabe que a legislação tributária é gigantesca. É complexa. Complexas, como no videocast anterior o nosso convidado mesmo falou, até a contabilidade às vezes tem dificuldade em entender, interpretar. Então a gente percebe que o réu ele fica tenso, tira as noites de sono, poxa, estou gerando emprego e acabo sendo denunciado por algo que eu declarei, eu falei, não, beleza, eu devo, mas não consegui pagar, eu tinha que pagar folha de funcionário, eu tinha que pagar conta de luz, eu precisava continuar com a empresa. Não, e eu vou pagar, a gente sente isso. E isso foi uma realidade latente no período da pandemia, né? Foi muito, assim, notório a questão das escolhas, né? Escolher fazer isso ou deixar de fazer aquilo para poder manter o negócio durante esse período. Inclusive, não raras as vezes, nós nos deparamos com empresas que fecharam. Então, empresas fecharam porque não conseguiram, por má gestão mesmo. Às vezes surgem despesas não previstas, acaba que opta por fechar. E quando fecha, acaba deixando esses tributos para trás. Então, e aí é outro conceito. E aí entra outro problema, outra discussão. Inclusive, outro conceito do direito criminal, que inclusive vem sendo deferido pelos juízes, pelos tribunais, enquadrar essa conduta como inexigibilidade de conduta diversa. O que seria inexigibilidade de conduta diversa? Não tem outra alternativa para o empresário. O que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro, ele não tem bens, como é que ele vai pagar o fisco? E a partir disso, não consigo pagar o fisco. Além disso, ainda vou ser preso? Então, assim, é uma realidade que acontece. A gente não consegue encontrar uma solução, principalmente nessas empresas. E aí os tribunais vêm entendendo pelo enquadramento, e aí é entendido por essa inexigibilidade de conduta diversa. Então, dentro do cenário que tinha, era a única alternativa. Infelizmente, tinha que deixar de pagar alguém. E acontece, a gente não consegue afastar isso. Agradecer, doutora Priscila, sua participação, das explanações acerca do tema. Obrigada a todos. E é isso, agradecemos a todos e aguardamos nos próximos videocasts.